Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é muito interessante, muito necessário, nesses tempos de hoje, especialmente em que estamos todos em casa e tendo de lidar com demandas que antes não lidávamos com tanta frequência, né? Com tanta intensidade. Estamos no perfil do Toda Voz Importa, como vocês sabem. O Toda Voz Importa é um coletivo formado por mim, Alice Salles, prazer para quem não me conhece, sou cantora e musicoterapeuta, pelo Tássio Ramos, músico, produtor, arranjador, professor, pela Luísa Borges, queridíssima que está aqui já, cantora, compositora, professora de canto, e pela Roberta Jardim, que é cantora, professora de canto, professora de música e educadora parental, né? A Roberta já vem estudando esse tema há bastante tempo e o nosso objetivo com esse ciclo de lives é falar sobre o tema maior, voz e expressão, né? Que é o tema sobre o qual todos nós nos debruçamos aqui nesse coletivo, sob o enfoque das formações e olhares, experiências de cada um de nós. E o olhar de hoje é o olhar da Roberta, a partir desse estudo da educação positiva, né? Da parentalidade positiva. Então, acho que já podemos chamar a Roberta para falarmos sobre voz, expressão e criança interior. E aí, Beta, como Mas você estamos está? aqui, tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Seja bem-vinda, Tudo minha bom? entrevistada, de frente com a Obrigada. Alice. Feliz demais de estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. E esse tema, né, é um tema super relevante, super importante, ainda mais nesses tempos em que os pais estão sendo realmente muito demandados, né? E tendo de passar por situações que não estavam acostumados com tanta intensidade, né? Então, acho que Sim. é um tema bastante rico. Mas para a gente começar, semana passada a Lulu falou um pouco aqui sobre como surgiu, né, a ideia de criar o coletivo Toda Voz Importa, como que veio, né, esse ímpeto. E aí, queria que você falasse um pouquinho, por favor, como isso surgiu para você. Eu sei que foi numa conversa entre as duas, né, que as duas já tinham essa sintonia muito grande, muito fina. E aí, conta um pouquinho pra gente, a partir da sua perspectiva, como surgiu isso e como que o coletivo, nesse momento pelo qual a gente está passando agora, tem atuado, enfim, né, tem agido para poder, enfim, estar aí, né, na vida das Uhum, pessoas. uhum. Eu lembro que a Luísa falou semana passada que começou numa conversa na nossa sala que a gente trabalha. Eu lembro que foi antes um pouco. Foi num bate-papo super informal na praia. A gente estava indo para o aniversário de uma amiga em comum e a gente estava ali esperando da hora, que a gente estava adiantada também. Olha aí, tá vendo? E aí a gente ficou ali na praia conversando e contando da vida, conversa vai, conversa vem. E eu falando, né, da minha vontade de criar, de estar num lugar onde eu pudesse alcançar mais pessoas com o conhecimento, o trabalho que eu venho desenvolvendo, né, como professora de canto particular, como que eu queria estender aquilo para outras pessoas, como o meu desejo também de criar, de ajudar as pessoas a elas terem um lugar que se sentissem acolhidas para colocar a sua expressão no mundo, soltarem suas vozes. E a gente conversando sobre isso. Aí, Luísa, eu lembro da praia. Foi na praia. E a gente falando sobre isso, a gente fomos para a festa, né? E aí, em 2 semanas, a gente ficou trocando mensagens. A gente se encontrou 2 vezes, aí depois foi na salinha. E em 2 semanas a gente sentiu que ia nascer alguma coisa, que a gente não sabia o quê, mas que ia acontecer alguma coisa que a gente estava querendo criar, né? E aí a Luísa, no Instagram dela, ela tinha algumas publicações que ela usava uma hashtag, a hashtag Toda Voz Importa. Então ela que criou esse nome nas hashtags. E aí eu fui catar, que ela falou, né, desse nome, aí eu lembrei, fui catar um pouco no Instagram, e aí eu notei que a maioria das publicações que ela tinha colocado essa hashtag, eu estava marcada.
Aí eu mandei para ela, olha isso! Opa, recado do universo aí, gente! Olha isso! Olha isso! E aí, então a gente, né, entendeu. Falou, não, o nome vai ser esse, já tá o nome aí. Então a gente batizou o projeto de Toda Voz Importa. E a gente viu que precisava, que a gente não ia fazer isso sozinha, que não era uma coisa só nossa. E aí ela conhecia você, né? Vocês são amigas, conhecia seu trabalho, sua história, e trouxe a ideia de te chamar, né? E o Tássio. O Tássio, eu tinha acabado de conhecer o Tássio, a gente começou a trabalhar junto um tempo, e ela também já conhecia o Tássio, então hoje nós 4 compomos o nosso amado coletivo Toda Voz Importa, que a gente vem, né, depois de 2 anos que a gente começou a se encontrar lá em 2018, a gente testou alguns formatos, né, porque na verdade eu sinto, né, que o projeto ainda está tomando sua forma, né, eu acho que agora que a gente se colocou assim mais para o mundo, a gente está junto com as demandas e junto com as coisas que vão acontecendo, com que as vivências que a gente vai propondo, ele vai tomando uma forma. Mas o desejo, o pilar, né, se podemos chamar assim, é proporcionar ambientes, vivências, encontros, oficinas, sarau, debate, lives, conversas, onde a gente estimule, incentive e a gente crie espaços onde as pessoas elas se sintam à vontade e se sintam estimuladas a soltar liberar a sua expressão e a sua voz no mundo, né? Acabou que ficamos meio prontos, né, para nascer no início de 2020. Veio a pandemia, a quarentena, a gente resolveu não esperar e adaptamos o nosso formato, o que a gente tinha planejado, tudo para um formato online. Está sendo também muito rico, está sendo muito especial, novo para todo mundo. Muito bom. Foi assim. Foi assim que surgimos. Foi assim. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim, de nada mais sei. E cá estamos nós, né? E realmente esse projeto é um xodó, né, em todas as nossas vidas. Realmente era um tema muito caro, né, para todos nós, em todas as nossas profissões, que houvesse essa criação de espaços, né, de expressividade, de liberdade para as pessoas e que nós pudéssemos, através das nossas formações, criar esses espaços e utilizar as ferramentas que a gente tem, né, a nosso favor para a criação desses espaços. Então, realmente é um projeto bastante acalentado, né, muito bem pensado. Sim. E muito amado, sem dúvida. E você já é professora de canto há bastante tempo, né? Já tem bastante experiência e há um tempo também considerável você se dedica ao estudo da parentalidade positiva, da educação, né, positiva. E são temas que estão um pouco mais em voga agora, a gente vê um pouquinho mais, né, nas mídias, pessoas falando sobre isso, mas ainda não é um tema assim super popular, né? Que as pessoas saibam o que significa e com o qual elas estejam assim familiarizadas. Então, se você puder dizer um pouquinho para a gente, por favor, o que significam, né, esses termos e na sua experiência como professora de canto, como você correlaciona, né, esses termos a voz e expressão, como esses termos podem né, se relacionar a esse tema maior que nós estamos tratando aqui, que é voz e expressão. Tá, eu vou contar então um pouco como que surgiu essa ideia, né, na minha vida, né? Nessa mesma época, porque assim, essas duas ideias, né, tanto os 2 projetos, Toda Voz Importa e esse que eu desenvolvo lá Maternando no Jardim, eles nasceram, né, essa ideia, no mesmo momento e da mesma necessidade, do mesmo desejo. Então, na mesma época dessa conversa, né, com a Lu, lá em janeiro de 2018, eu estava grávida de 1 mês da minha filha. E já observando esse mundo, né, e notando como que as mulheres elas entravam muito em conflitos, né? Por estarem grávidas e porque nunca se observaram, né? Aí eu abri o Instagram, esse Maternando no Jardim, que era assim, foi meio que uma autorização interna, quando a gente está grávida, né? Um mundo de potência se abre. E aí eu senti o desejo, assim, que já vinha há muito tempo,
criei essa coragem de abrir esse Instagram para colocar a minha voz no mundo. Então eu senti ali que a minha voz importava para mim, a minha voz importava para mim. Então eu queria despejar todos os sentimentos que eu tinha, minhas reflexões, num lugarzinho que eu pudesse, né, escrever, que não que as pessoas precisassem ler, mas eu sentia essa necessidade. Porque as relações entre adultos e crianças, elas sempre me chamaram muita atenção desde pequena. Eu notava, de algum jeito eu notava que os adultos, eles eram meio perdidos quando eles lidavam com as crianças. E aí eu olhava assim, na minha cabeça de criança, eu achava que muitas vezes eles agiam como uma criança. Eles lidavam com elas da mesma forma que eles não queriam que elas agissem com eles. E eu ficava olhando aquilo muito intrigada, né? Aquela cabecinha de criança. E aí era sobre isso que eu queria falar, né? Sobre a gente refletir a nossa postura diante da criança. E aí, em um dado momento, né, a gente vai... E eu leio muito sobre esse assunto há muitos anos, que eu gosto muito das relações humanas, relação entre pais e filhos, mesmo sem ter filho, mesmo, né? Eu gosto disso. E aí me chegou, né? E aí, quando eu estava grávida, eu já sabia que eu não queria reproduzir um modelo que a gente mais conhece, né? Que é ou muito autoritário, muito rígido, né? Ou o lado oposto, que é o permissivo. Que aí a gente fica nessa coisa, né? A maioria muitos de nós fomos criados nesse sistema mais autoritário. E aí, quando a gente tem filho, a gente não quer reproduzir. Aí a gente vai para o extremo oposto. Para poder negar, né? Solta a corda. A gente solta a corda, mas a criança ela precisa de segurança, ela precisa de margem, ela precisa de contorno. E aí a gente não dá isso para elas. Então, eu sabia que eu não queria nenhuma coisa nem outra, mas eu não fazia ideia de como ia ser. Eu falei, gente, vamos lá, vamos aqui testando o que vai rolar, porque eu não sei. Eu sei o que eu não quero, nenhuma coisa nem outra. E aí me surgiu eu fiquei impressionadíssima. Eu falei, gente, existe um conhecimento estruturado para aquilo que eu desejo. Já tem gente pensando nisso, né? Já tem gente pensando nisso. Falei, eu não vou precisar ficar batendo tanto a cabeça assim. Não vou precisar só confiar na minha intuição, apesar da, né, a gente confiar na intuição. Mas eu fiquei apaixonada, porque vem muito de encontro ao que eu acreditava, ao que eu buscava para a minha relação com a minha filha. E esse desejo de eu falar porque a parentalidade positiva não é sobre a criança. Ela é um caminho do meio entre esse autoritarismo e essa permissividade, porque ela se baseia no respeito mútuo. Ela se baseia que o adulto vai ser respeitado e a criança também vai ser respeitada. A criança vai ser ouvida. Ela se baseia também no diálogo. Ela se baseia no limite com firmeza e também com gentileza. Então, é uma outra visão sobre a relação entre adultos e crianças. E que vai partir, que tem uma iniciativa do adulto, porque a criança ela acabou de chegar. Claro. A criança ela precisa ser guiada. Então, é uma iniciativa de autoobservação, né, e de autoeducação do adulto. E então, o termo parentalidade é o conjunto de ações que os pais têm para lidar com uma criança, né? Com um filho, ou cuidador, com o educador. Parentalidade positiva é essa filosofia que traz essa alternativa do caminho do meio, no caminho respeitoso entre adultos e crianças. E aí começa a dificuldade, porque o adulto, ele que precisa ter o equilíbrio emocional para poder conduzir essa criança também no seu desenvolvimento pleno e também para o seu equilíbrio, para o seu conhecimento emocional, né? Para sua autorregulação, para conhecer e nomear suas emoções. Aí entra a dificuldade, porque nós, ou os pais das outras gerações, até da nossa geração, a gente não foi criado para isso. A gente foi criado muito para pensar, né, para executar, mas pouco para o sentir, para o observar. Só que nós somos seres emocionais, né? Nossos comportamentos são consequências das nossas sensações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então esse convite a uma transformação e que tem tudo a ver com quem nós somos. Porque se a gente viveu até agora
somos essas crianças que vivemos num mundo onde a criança não tem querer, a criança não tem voz, a criança não tem vez, não tem voz, e a gente reproduz isso também. Como que adultos serão essas crianças que não tiveram vez, não tiveram voz? Eu achei muito Então, interessante quando eu pesquisei aqui para poder, né, me inteirar sobre o tema, que para mim o mais bonito é essa proposição da parentalidade positiva, de olhar a criança como um indivíduo. Então a criança, ela não tem que ser alguém subserviente ao adulto, né? Que tem muito a ver com as relações de produção, né? Como isso foi mudando na história da sociedade. Então o homem era caçador, ele passou a agricultor. E nessa mudança houve uma subserviência mesmo das crianças aos adultos, né? E os ancestrais não eram essas pessoas violentas, impositivas. Eles eram presentes, disponíveis, emocionalmente disponíveis, carinhosos, acolhedores, né? Então, como isso historicamente foi se modificando, né, nas relações de produção, e tudo sempre tendo a ver com isso, né? Impressionante como as relações caminham em paralelo, né? Eu achei muito interessante isso. Caminha com a história da humanidade, né? Porque a partir do momento que o homem, que a humanidade passou a não precisar caçar, passou a se fixar, deixar de ser nômade, né? Exatamente. Passou a se fixar e descobriu a agricultura, descobriu o sistema de produção que você está dizendo. Então se estabeleceu, assim, começou o conforto. Quando começou, né? Esse conforto, quando começou o consumo, quando começou a produção para o consumo. Para o consumo. E aí eu preciso de força de trabalho, eu preciso de gente para trabalhar. Então eu não estou mais presente como antes. Eu não estou mais aqui usufruindo da vida, né? Das pessoas, das relações. Então a criança, ela é só mais um. E vista muito como mini adulto, né? Sim. E como uma pessoa também, como uma força de trabalho mesmo. Uma força de trabalho. Eu comecei a ver aquele primeiro seriado que eu vi, primeiro episódio que eu vi. Eu não sou muito de série, não sou muito por dentro, mas esse todo mundo tava falando, e é um tema que eu gosto, aquele Anne, né? Anne with an E, é maravilhoso, é a melhor série do mundo. Eu não sei nada, eu não leio nem sinopse de série, eu não sei nada. Eu sei que eu assisti o primeiro episódio. É maravilhosa. E já mostra essa relação, né? Muito. Já mostra essa relação do que eram as crianças, né? As crianças eram ali para também serem uma força de trabalho para a produção. Exatamente. E é muito, como você falou, é muito recente, tanto essa ideia do conceito da parentalidade positiva, quanto a ideia de que a criança, de ver a criança como indivíduo. Porque ela não era um indivíduo, ela era um mini adulto, ela era uma extensão do adulto. Uma extensão do adulto. E apesar de muito tempo ter se passado, hoje a gente ainda lida, né? Muitos pais ainda lidam com esse conceito de que eu sou responsável no sentido de que o sucesso dessa criança, desse filho, ele depende 100% da minha atuação. Isso é uma grande equívoco, Sem dúvida. Grande equívoco. Porque se a gente como pai, como adulto, a gente acredita mesmo que nós somos 100% responsáveis pelo sucesso, também pergunta o que é sucesso, exato. Né? Pelo sucesso da vida dessa criança, né? Dessa pessoa, tudo que ela fizer que não está de acordo com o que eu acredito, eu recebo como uma afronta, eu recebo como uma ameaça ao meu sistema de crença, ao meu sistema, aos meus valores, à minha construção familiar. Só que na hora que eu olho para a minha construção familiar, para os meus pais e para a criança que eu fui, eu deixo de olhar para essa criança que está na minha frente. Então, mesmo quando a gente quer acertar, né, que eu falar, não, eu vou negar porque eu vou fazer tudo diferente que meus pais fizeram, ainda assim a gente está olhando para o passado e olhando para a nossa criança. Então, os filhos, eles vêm como uma revolução. Bem dizer, é uma revolução, porque assim, é um espelho muito forte. Eles sacodem a poeira daquilo que a gente vai guardando ao longo do tempo, né? E é isso, assim,
pegando um gancho um pouquinho do que você falou do início, né? De que as crianças eram... Para que elas serviam? Elas eram para ser úteis, né? Exato. Então, quando a gente acredita nisso, que as crianças, elas realmente são seres para serem... obedecerem, né? 100%, não eram considerados. O que a gente faz? Eu realmente acredito que eu sou responsável 100% pelo sucesso dessa criança, então... Tudo que aflorar nela, que for desejo dela, eu silencio. Então, eu tenho um comportamento padronizado do que é esperado socialmente, do que é esperado meu sistema de crenças e valores. E aí, tudo que ela fizer que estiver fora daquela caixinha, eu interrompo. Eu interrompo aquele comportamento. E se interromper o comportamento, eu vou silenciando aquela criança. Eu vou limitando a sua expressão, vou podando. E a gente vai fazendo, e a gente vai sofrendo quando a gente é criança, e vai fazendo com os nossos filhos, com as crianças futuras, que é limitando a expressão livre, que é natural de criança. Então, né, a criança ela é um ser livre. Quer aprender a liberdade, olha para as crianças. Não tem filtro, é uma coisa linda, né? E a gente vai podando essa naturalidade, porque tudo que elas fazem e que nos incomoda precisa ser cortado. Verdade. E aí começam nossas crises. E passa diretamente pelo que você falou no início, né, sobre o contato com a nossa própria criança, e aí a gente entra nessa questão da criança interior, né? Como olhar para essa relação com o filho passa por olhar para a sua própria criança interior, que foi também muito podada, muito provavelmente, até por conta, né, da criação que exige da fase adulta, né, uma maturidade, uma rigidez. O adulto ele precisa se comportar de uma determinada forma para ser levado a sério, né? Então isso vai fazendo com que essa espontaneidade, esse olhar genuíno para a vida, essa liberdade, a capacidade de sonhar, de abstrair, o lúdico, tudo isso fique perdido, né? Deixado de lado. Porque Sim, o adulto ele não pode ser isso. O adulto ele tem que estar num shape, num formato pré-determinado. Exato. Né? E uma coisa vai alimentando a outra, né? Exato. Porque exatamente, se o adulto ele é esse ser imóvel, né, com a criação limitada, a criatividade limitada, enfim, ele acredita que a criança é um reflexo dele, a educação que ele dá para aquela criança, ela é totalmente relacionada à forma que ele é no mundo, ele também quer que aquela criança se comporte como ele. Então, assim, é uma violência. Então, assim, é até duro falar isso, de que quando a gente silencia uma criança, a gente está cometendo uma violência, que talvez seja até mais dura do que as físicas, porque são violências emocionais. Então, o que tem a ver o termo, né, criança interior? Criança interior, que é o grande... O nosso tema aqui. A criança interior, que parece até um termo muito místico, né, muito difícil, nada mais é do que a criança que nós fomos no passado, né? A nossa infância. A infância, ela é um lugar onde a gente sempre vai retornar. Um lugar onde nossos primeiros anos, né? Nossos primeiros 3 anos, depois dos primeiros 7 anos, isso é setênios, né? Como se diz na filosofia. Então, são fases, são marcos quase que decisivos. Não decisivos porque, né, a gente tem essa oportunidade de ressignificar, que a gente vai falar sobre isso. Mas são muito fortes, são formadores da nossa personalidade. Então, quando a gente fala de criança interior, na verdade, está falando já de um adulto para ele acessar esse lugar da infância. Porque a gente vai crescendo, então a gente vai ouvindo essas frases, é muito comuns na nossa infância, na infância dos nossos pais. Criança não tem querer, cala a boca, engole o choro, chora à toa, exagero, chora por tudo, tá chorando à toa, chora por tudo. Homem, então, homem não chora. Homem não chora. Então, que escândalo. Então, a gente vai ouvir. Então, na infância, o que a gente ouve dos adultos, especialmente, né, sobretudo para os nossos cuidadores primeiros, que geralmente são os nossos pais ou os nossos avós, elas se tornam verdades. Aquelas palavras, elas são a nossa verdade. Elas são a nossa crença, elas viram as nossas vozes internas na vida adulta, na adolescência, na vida adulta. É que a gente vai crescendo, né? Ainda mais nessa vida cada vez mais acelerada, mais conectada e menos pausada.
gente vai crescendo e a gente simplesmente acredita naquilo sem questionar. Eu tô exagerando. Eu tô realmente... Isso aqui é um drama, não preciso. Realmente, eu não preciso chorar, porque se eu tô chorando por uma besteira. Então a gente vai... Eu tô engolindo choro, então realmente eu engulo choro. Então me feriram, mas eu não posso chorar, porque chorar é sinal de fraqueza. Eu sou homem, eu não posso chorar, porque se eu chorar, eu não sou homem. Tô aqui, minha masculinidade vai ser levada, vai ser colocada em jogo. Então, a gente vai acreditando mesmo nesses conceitos e vão formando nossas verdades. Então, olhar para a criança interior é olhar para esse passado, para essa história e ver que, olha, não é verdade. Não é verdade. É reconhecer que nossos pais, eles falharam porque eles são humanos. E não Fizeram o isso que pode podiam, ser muito... né? Fizeram o que podiam. Exatamente. Com as ferramentas que eu tinham. reparo muita resistência. Eu reparo muita resistência, às vezes, nesse conceito, nessa ideia. Porque vem umas pessoas muito mais apegadas à família, né? Então, elas poxa, mas meus pais me educaram super bem. E não é sobre isso. Não é colocar o amor em questão. Não é sobre a intenção, não é duvidando do amor. Não é sobre a intenção. Mas, inclusive, a parentalidade positiva, né, e esse acesso à criança interior na verdade, um convite. Primeiro, você reconhecer realmente que eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Uhum. Não é sobre culpa, né? Não é sobre culpar ninguém, mas é exatamente você ser grato por aquilo. Não ser grato por sofrer, né, por ser silenciado, mas ser grato pelo que eles fizeram de melhor, reconhecer que eles não tinham outra informação. E também o mundo era outro, né? Muitas famílias que realmente elas se preocupavam em ter o dinheiro para comprar a janta e na janta para comprar o almoço. Então não tinha condições, né? Não existia um tempo emocional, né? Não tinha um tempo emocional. Não existia essa possibilidade. Exato, então não é sobre isso, não é ficar, né, chorando pitanga, não é culpar pai e mãe, não é sobre isso, mas a gente vive num outro tempo. As crianças são outras e nós somos outros, nós temos outro tempo, nós temos essa oportunidade. E aí eu reparava também que assim, eu dou aula individual e dou aula para crianças em escola. Uhum. Eu reparava algo que tinha em comum entre esses grupos, assim, né? E também, eventualmente, redes corais. Então, tanto coralista, tanto a criança de 7, 10, 14 anos que eu lidava, quanto os alunos particulares, quanto as mães que eu comecei, né? As mulheres que se tornam mães, que eu comecei a me relacionar, eu vi que tinha essa coisa em comum, que era uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade na hora de cantar, por exemplo, que não passava pela questão musical. Uhum. Ou às vezes a pessoa realmente achava que ela era desafinada, ou a voz dela era horrível, porque ela ouviu aquilo na infância. Uhum. Ela ouviu aquilo, e aquilo se tornou uma verdade para ela. Então, pessoas que são adultos falam, olha, mas a minha voz é horrível. Vou logo dizer, mas você ouve a voz da pessoa, voz linda. Olha, eu sou toda desafinada. A pessoa não sabe que ela está dizendo desafinada. Você fala assim, gente, onde é que essa pessoa é desafinada? Né? Então, vão se formando essas confusões porque ela acreditou naquilo. Os julgamentos, né? As censuras, isso que você falou de a criança ser muito censurada, julgada, ouvir muito, isso é feio, o que você está fazendo não é certo. Exato. Vai formando um sistema de crenças, né? De que a pessoa não é capaz, né, de fazer determinada coisa. É uma cultura do não erro. Do não erro, então, exatamente. Eu acho que isso que eu tô falando, né? De reparar isso em todos os grupos, né? Aí a pessoa vai cantar, ela tem medo de cantar, porque ela não quer errar, ela não quer fazer feio. A pessoa ela não quer falar porque ela pode falar besteira. A pessoa ela não fala tudo porque pode tem medo não ser de desagradar. Tem medo de... Nossa, esse é um clássico. Medo de desagradar é um clássico, né? É um clássico, porque esse medo de desagradar que os adultos, né, têm. Isso é formado na infância, quando você fala assim, em tudo, e o adulto faz isso na maior inocência, né? Quando fala assim,
A menina bonita come todo papá. Ou então, olha, você tá linda com essa roupa. Não, a gente vai manipulando as crianças para elas fazerem, elas vestirem, elas serem como a gente quer que elas sejam. Então não tem um espaço para negociação. Aí entram umas chantagenzinhas, né, disfarçada dessa coisa de que... O que a criança entende? Eu só sou aceita. Tem uma coisa que é assim, a criança, a nós, né, ser humano, quando a gente é criança, a gente precisa de 3 coisas básicas no mundo. Que é se sentir aceito, se sentir importante e se sentir ouvida. Então, quando eu só sou aceita se eu como tudo, e que a gente acha que a gente sabe quanto que a criança tem que comer. Ainda tem isso, a gente sabe tudo do corpo daquela criança. A gente sabe se ele está com frio, a gente sabe se ele está com calor, a gente sabe se ele está com fome, a gente sabe tudo. A gente não negocia. Então, a gente vai... aquela criança, ela precisa se vincular, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir segura para desenvolver. Para desenvolver na vida dela. Ela precisa experimentar. A criança desenvolve através da experiência. Então, aquela criança, vê se você que está aí ouvindo, gente, é assim, né? Aquela criança que passa a não arriscar. E a criança faz, gente? A criança só faz o que a gente chama de arte, né? Quem dera de todas as crianças já permanecessem arteiras e artistas no resto da vida. Fulana é muito arteira. Arteira, graças a Deus que ela é bem arteira. Então, essas crianças arteiras, elas vão deixando de ser arteiras, elas vão deixando de arriscar, porque o medo do adulto é tão grande, mas só que é o medo dele. É o medo daquele pai, daquela mãe. É o medo dele se machucar. E aí a gente não deixa a criança arriscar, não deixa a criança e transfere experimentar. Para a criança, né? Transfere uma coisa que é sua, que você deveria resolver consigo. Você transfere para um outro ser que estava ali livre disso, não veio com esse problema, não veio. E é isso que vai podando a gente, né? É isso que vai limitando. Então, aquela criança que subia na árvore super, ela não vai mais arriscar. Ela vai crescer um adolescente que não arrisca, um adulto que vai querer lançar um empreendimento, vai estar lá a vozinha dela, lá da criança de 8 anos. Não vai dar certo, você vai cair. Não vai dar certo. Você vai cuidado. Esse cuidado. Você vai cair, exatamente, como a gente fala cuidado, você vai cair. Gente, você pode ser que você caia, mas você não vai cair. E se cair, não dá pra vai levantar, cair, não? Né? E se cair, dá para levantar. Então, é um pensamento que eu tenho, né, mudado muito, né? É essa coisa do, cara, pode errar. Não é sobre não errar, pode errar. Até porque o aprendizado que é errar também, né? No erro, né? Exato. No erro, inclusive, a parentalidade positiva, ela traz esse conceito, né? Assim, de que os erros são oportunidade de aprendizado. Então, quando você deixa uma criança, quando você respeita a criança, você confere autonomia para a criança, que é ela poder fazer sozinha o que ela consegue para a idade dela. Então, quando a gente sente que é capaz, sabe aquela pessoa, né, que a mãe fazia tudo? Aí também já tem um outro extremo, né, que é o da permissividade. A mãe, não, deixa que eu faço. A lancheira, deixa que eu levo. Não, você já fez a sua tarefa? Hoje em dia, no WhatsApp, né? Já fez a sua tarefa? Já fez a sua... a lição é essa daqui. A criança, ela acha que ela não é capaz de fazer. Sim. Ela não é capaz de fazer. E depois não se torna autonomia sobre a vida. Né? Não se torna um adulto funcional, que cuide de si mesmo, tenha a capacidade de gerir a sua própria vida, sua casa, seus afazeres. Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente está falando muito da criança, mas só que a ideia é a gente pensar também de eu criança, né? Essa criança interior, quando a gente traz esse termo, isso, a gente olhar para a criança que nós... ver as nossas limitações expressivas, as minhas dificuldades de me colocar no mundo, a minha dificuldade de dizer o que eu penso, de dizer o que eu sinto, a minha dificuldade de acessar o que eu sinto, porque para dizer o que eu sinto, eu preciso acessar o que eu sinto. Então, até tem muitas camadas aí. Uhum. Então, é esse convite de olhar para nossa história. É isso. Entender que a infância, na verdade, é uma parte da nossa identidade, né? Não é porque ela já passou cronologicamente que ela deixou de existir. Ela permanece convivendo com a gente, né? No nosso eu atual. Não é uma coisa eu acho que a infância, eu acho
Eu acho que a infância, ela nunca passa, sabe? Eu acho que a infância... Eu acho que ela fica ali num lugar que a gente sempre volta. Ela é um lugar meio que eterno, sabe? Um portal. E apesar de ser um lugar, né, que eu sinto um pouco que é eterno, né, uma coisa que dura a nossa vida inteira, tem um tempo. A gente é adulto muito mais tempo do que a gente é criança. Então, eu acho que é uma fase de investimento, porque olha só quanto tempo que a gente depois vai tendo que desfazer essas camadas, né, de bloqueios e de travas e de tensões por um período que durou o quê? 11 anos, 10 anos, 12 anos. 12 anos. E a partir dali, a gente só vai tendo que desfazer essas camadas, porque é um período é muito sólido o que fica, né? É muito estruturante. Foi o que a Luísa falou, é estrutural, né? Eu não tô vendo os comentários. Ela é estrutural. Tem gente que confunde com ingratidão, que deve ter sido o que eu falei sobre olhar para a nossa história, né? Para os nossos pais. Sobre os pais. Muito, isso é muito comum, as pessoas acharem que estão sendo ingratas, né? Inclusive de fazer isso de fazer diferente com os filhos, né? Sim, então, como se estivesse negando, né? A importância dos pais, né? A importância dos pais na vida. E leva para o lado da culpa. Quando que o erro é a oportunidade mais de experimentar a soltura e iniciar os processos de mais liberdade vocal, falado ou cantado. Exatamente. E isso eu vejo... Chega a me doer o coração quando eu vejo as crianças, né? Com as crianças que eu dou aula. Uma criança de 7 anos, ela já tem muita autocrítica sobre o fazer criativo dela. Sabe? Tudo como é que tem que fazer? Como é que faz? O que eu falei? Do jeito teu jeito. Não tem ouvir do seu jeito. Né? Não tem certo. É um sinalizador para mim. Para mim é um alarme bastante preocupante que isso venha de uma criança de 7 anos. Ela só tem 7 anos nessa existência e já está tão limitada. Já está tão... O que eu tenho que fazer? É você que diz como é que é. E aí a gente vai encaixotando as pessoas, né? Exatamente. É isso que esse sistema faz, né, com a gente. Encaixota. E a gente não cabe. E a gente não cabe e a gente se sente comprimido. A gente se sente comprimido, a gente fica com a nossa garganta presa, a nossa voz apertada. Né? Panela de pressão. Exatamente. E a gente adoece. Então, deixa eu ver aqui. A Lu dizendo. Os participantes dos nossos encontros se sentem sempre muito... Você pode ler, que eu não estou conseguindo ler. Os participantes dos nossos encontros se sentem sempre muito bem para soltarem suas vozes quando os convidamos a errar, sem problemas. Se sentem aceitos, como a Beta disse. Exato, assim, já abrir logo, sabe? Porque a gente já está tão acostumado a não vou errar, então é falar logo. É o que a gente propõe também no Toda Voz Importa. Olha, pode errar. Aliás, o erro é bem-vindo. Aliás, o que é o erro? Aliás, isso que você acha que é errado, na verdade é só você experimentando. O erro que a gente está chamando de erro é, na verdade, uma coisa que a gente ainda não sabe como vai ser. Então, eu estou aqui tentando e está rolando isso daqui. Isso é uma liberdade expressiva também. Quando a gente deixa sair, acho que a gente falou também isso na semana passada, né? Quando a gente deixa sair o que tem para sair, né? E não limita os sentimentos. A gente consegue acessar o que a gente está sentindo e a gente coloca para fora sem ficar controlando. Isso pode sair, isso não pode sair. Isso é legal sair, isso não é legal sair. Como a Lu falou semana passada, muito bem. Que é quando a gente tem a consciência. Então, o que é esse acesso a essa criança interior? É ter uma consciência da minha história. É dizer que a minha história, ela não me define. Ela faz parte de quem eu sou e quem eu estou sendo. Eu não sou isso. Eu estou isso. Né? A gente vai se construindo mudança, se morrer. Constante mudança. Queiramos nós. A gente não quer se conservar. Verdade. A gente quer se transformar, né? Então, e esse transformar, ele não é também algo que, eu vou jogar fora o que eu achei ruim. Não. É acolher, inclusive, aquelas coisas que não são tão, que realmente não
não promovem vida, que não promovem liberdade, que não fazem a vida fluir, olhar para aquilo e eu vou abaixando aquela chama, né? A gente espera também ser uma perfeição que não vai existir. Então, na relação com as crianças, né, com os filhos, a gente espera ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, essa mãe que não vai existir. Então, é acolher a minha humanidade como mãe, como pai, e acolher a humanidade dos meus pais que erraram, porque a gente tem esse conceito, né, da mãe é santa, do É pai uma é herói. mitificação dos pais, né? Exatamente, eles não erram. Nada saudável. Então, tem todas as respostas do mundo. Então, o convite, inclusive, da parentalidade positiva é essa honestidade emocional. É de dizer para a criança, não é sobre ser legal, sobre ser bonzinho. É, inclusive, dizer, poxa, esse barulho está me incomodando. Você pode ir brincar em outro lugar? Mas a gente não para por aí. A gente fala, pô, já falei 1000 vezes, mas você parece que não escuta, você é burro, você é surdo, você... A gente não simplesmente fala o que está nos incomodando e, né, entrega a informação de uma maneira respeitosa. A gente já continua. parte para uma violência, né? Para uma comunicação a violenta. A gente parte para a violência, exato. A gente já começa disparando, né? Exatamente. Então, não é fácil, né? Não, mas não é mesmo. A gente está falando aqui, mas não é fácil. Mas tem que ter disposição mas e esse também o nosso, né, trabalho, né? Exato. Então, o nosso trabalho também no Toda Voz Importa é esse lugar, assim, de acolher as nossas crianças, né? Nossas crianças internas. Esse lugar, assim, de que aquela pessoa que sempre quis falar, que sempre quis cantar, mas nunca, porque existe, né? Existe muito. Aquela criança maravilhosa que adorava se emperequetar toda para fazer um espetáculo, aí a mãe olha assim, né? Pra que isso? Só o olhar, então ela guarda, mata, né? Só o olhar, e ela guarda aquele desejozinho, né, de criança até com 30, 35 anos, né? E aí, esse é o nosso desejo, né, do Toda Voz Importa, e lá no Maternando também, de trazer essas reflexões pra gente. É um trabalho, né? E a gente tá junto nessa. Sem dúvida. Isso não compara com o coleguinha ou irmão. Nossa, comparação é outra coisa, né? Que ainda Por que insistem nisso, e a gente se compara. Não, total, gente. Por quê? É só olhar pra gente. Sabe uma coisa que eu acho curiosa, que me acompanha também desde a infância, que parece que os adultos, que nós adultos, a gente esquece que a gente já foi criança. É verdade. E parece que esquece mesmo, porque tanto a gente não percebe que muitas das nossas travas, né, emocionais, corporais, vocais, expressivas, são por conta daquilo que a gente viveu, e também que a gente repassa isso, sem considerar que a gente viveu aquilo também. Parece que tem uma amnésia, assim, temporal. Parece que tem um limbo ali, né? Não vivemos Parece que tem um limbo, não vivemos isso. Parece que já nascemos assim, prontos. A Luísa falou aqui, Beta, como convidar o adulto a soltar sua voz com menos desse medo do erro? Pois então, esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa então, tentativa. É um trabalho, essa é a nossa tentativa, né? Eu acho que, assim, nas aulas particulares, né? É interessante notar, porque assim, muito do que a gente faz dentro da sala de aula, eu reparo muitas crianças fazendo naturalmente. Olha que doido. É meio que um resgate, né, do lúdico. É muito levar para esse lugar de, olha, tá tudo bem. Inclusive, esse tá tudo bem, pegando um gancho da conversa da semana passada, da respiração, né? De que quando a nossa respiração tá mais plena, mais solta, mais livre, mais profunda, e que ela expande, limpa nosso corpo, limpa nossas células, e ela manda a informação, pela liberação da endorfina, né, esse hormônio do prazer, de que tá tudo bem. Então, é um desarmamento do corpo, né? Quando a gente respira mais livremente, é um desarmamento do corpo às ameaças. O que é ameaça? Ameaça não é um perigo, assim, de vem um cachorro me atacar. Eu me sinto ameaçado quando a minha mãe olha pra mim com aquele olhar fulminante. Eu me sinto ameaçado quando eu tô aqui com meu irmão e aí minha mãe fala que ele é bonzinho porque ele comeu tudo, mas eu não tô com fome. E ela não sabe que eu tô com fome porque ela não deixa eu falar, ela não acredita em mim. Enfim, eu me sinto ameaçada na minha existência. Eu me sinto ameaçada por quem eu sou.
Então, quando eu me sinto ameaçada, o nosso corpo ele tensiona. E aí isso vai se cristalizando, né? Para se defender e para sobreviver. Todos exatamente. nós criamos os nossos sistemas de defesa, né? E que caminham com a gente para a vida adulta. Se a gente não olhar para isso, eles ficam ali, né? Cristalizados. Então, o nosso convite, né? Em todos os lugares que eu trabalho, né? É muito disso, é de já abrir mão e falar assim, olha, tá tudo bem ser do jeito que você não conhece. Eu evito até a palavra erro, porque tem isso, né? Então, assim, o erro, eu particularmente traduzo o erro como isso. É um resultado que você não conhece. Uhum. Não é um erro. Você não sabe o que vai acontecer e deixa acontecer. É um convite a experimenta. É um experimento. Experimenta num lugar seguro. Nesse lugar que estamos só nós dois, ou estamos só nesse grupo, ou tá só você no banheiro. Experimenta como é soltar tudo. Inclusive o que você tem medo que saia. Vê o que é. Porque depois que sai, a gente vê como é que a gente organiza. Mas enquanto não sair, a gente não tem como saber a gente só especula, o que vai acontecer. Né? É só especulação. A gente só especula. Exato, a gente não sabe o que vai acontecer. Sem dúvida. Não há técnica que funcione sem acolhimento. Não há. Pois e assim, traduzindo para o que a gente fala com os pais, né? Assim, não tem, antes de qualquer correção ou qualquer redirecionamento de um comportamento, precisa haver a conexão. Então não adianta eu corrigir uma criança, um comportamento daquela criança, se eu não estiver conectada com ela. Se ela não se sentir acolhida, ela não sentir que aquilo aquele aprendizado ela pode levar para o resto da vida dela e não uma coisa que vai acontecer ali naquele momento para interromper aquele comportamento para dar tudo certo naquela hora, porque eu tenho a minha hora, porque eu tenho uma imagem a zelar perante a minha família, perante a sociedade e tal. Então é muito isso. Então, pegando esse gancho do que você está falando, você acha que essa acolhida nossa como adultos, a nossa criança interior, é a grande chave para esse lidar melhor com as nossas emoções e com a nossa expressividade, fazer com que essa expressão possa ir para o mundo de uma maneira mais genuína, mais livre, mais de acordo com quem nós realmente somos? E se sim, se você tem alguma proposição, algum caminho aí das pedras para nos dizer, dicas, né, de como isso pode ser feito na prática. Gente, olha, caminho da pedra e dicas para o não tem. Da acolhida dessa criança superior. 10 passos para você ser uma pessoa com fluxo expressivo livre. Nossa, não tenho essa dica. Resposta do sucesso aqui, entendeu? Não tenho. Por que que não tem? Porque cada vida é uma vida, né? Cada história é uma história. Cada um recebe aquilo. Nem irmãos, né? A gente diz que irmãos são, que às vezes tiveram uma criação muito parecida, são pessoas que vão interpretar o mundo completamente diferente. Por isso que a gente fala que por mais hoje, né? Eu falo, eu tenho toda essa construção e tal, mas uma coisa que eu sei na minha maternidade, eu só tenho uma certeza nessa minha maternidade, é que eu vou errar. Mas eu quero errar outros erros. Eu não quero errar o erro que já foi cometido, eu quero experimentar outras coisas. E eu sei que pode dar ruim em algum momento, porque ela é uma pessoa que vai ter interpretação do mundo dela. Por mais que eu esteja me esforçando para fazer um trabalho bom, para ela, né, se sentir amada, segura, ela vai ter uma interpretação de mundo dela. Então, cada um de nós teve a nossa interpretação de mundo, o que faz com que a gente tenha uma história única, né? Essa coisa linda que é a nossa singularidade. No entanto, tem algumas coisas, né, que podem ser os primeiros passos para a gente olhar para essa nossa infância, que, na verdade, é olhar para quem nós somos hoje. Adulto, o que é um adulto responsável? É aquele que responde pelos seus atos. E a gente vê muito adulto irresponsável. Adulto que não responde por si, porque ainda é aquela criança esperando que as pessoas resolvam a vida delas, culpando. E o que é culpa? Culpa nada mais nada do que é contigo aí, nada comigo. É tudo você. Ô, Beta, a Dijane falou que essa é sua filha, ó. Vai ter que adotar uma aí. Olha só!
Olha, eu vou perguntar pra Mel o que ela acha. Gente, melhor comentário da live de hoje foi esse. Que eu acho que pode ser útil para algumas pessoas. Né? Tem gente que já está nesse tempo, muito tempo, que a gente chama de autoconhecimento, né? Alguns termos que são meio... que causam algumas resistências, né? Então, tipo, autoconhecimento. Mas tem 1000 caminhos para você se autoconhecer. Mas uma galera que pode ser mais simples para muita gente é, tipo, fazer uma carta para sua criança que você foi. Então, é você hoje, adulto. Você, como adulto, você vai olhar para aquela criança como se fosse uma outra pessoa. E aí você escreve uma carta para ela. Olha, eu olho você, eu percebo como você está se sentindo. Você queria isso. Enfim, você vai escrever a sua carta acolhendo essa criança, acolhendo quem você era, dizendo para essa criança que está tudo bem, validando, deixando ela falar, como se você estivesse falando por ela. Só isso, gente. Parece que não, mas escrever, né, também beça, é uma né? forma. Nossa, coisa beça. Você organiza os seus pensamentos, você deixa aquilo sair. Esse sair, né, como a gente falou também semana passada, não é necessariamente verbalizado, né? É um sair, é um fluxo interno, né? O pensamento também é fluxo. Então, é expressão. Então, você escreveu uma carta para sua criança. Tem as 1000 terapias, né? Que estão aí a serviço. Eu acho que uma atividade que entre em contato com a sua expressão, qualquer forma de arte, tocar um instrumento, fazer uma aula de desenho, até culinária, qualquer atividade, né, costura, qualquer atividade que você coloque ali a sua expressão e você estando consciente de que isso pode ser uma forma de você entrar em contato com seus medos, tudo aquilo que coloca em contato a gente com a gente mesmo, né, com nossos medos, com nossas inseguranças, eu acredito muito que pode ser um caminho, assim, de tirar umas nuvens, assim, das nossas dificuldades expressivas, né? Se você é uma pessoa que tem filhos, por exemplo, eu acho que olhar para essas crianças como espelho, como oportunidade de transformação, que os filhos, eles trazem essa urgência, da gente se transformar. E a Luísa falou antes de mim, eu ia falar isso como último. Luísa fazendo merchan. Boa, amiga. Exatamente. Era o que eu ia dizer. Participar dos saraus online, né? Dos encontros online do Toda Voz Importa. Isso aí. Estamos disponíveis e ansiosos por receber vocês. Que tem muito essa proposta de ser um lugar muito acolhedor, muito seguro, onde a gente vai estimular, incentivar as pessoas, elas colocarem o que estão mais ali presentes, tem mais vivos nela, mas que não é obrigado, né? Você faz se você quiser, mas se você quiser, você saiba que você vai estar sendo acolhido, vai ser sendo ouvido, vai ser escutado. Porque parece que não, né, gente? A gente, às vezes, chega na vida adulta e a gente nunca foi escutado na vida. É verdade. Por mais que a gente converse, né? Então, ser escutado é algo muito precioso. Então, são esses bens, assim, que a gente quer oferecer para as pessoas. Isso aí, gente. Eu adorei participar, obrigada, adorei Beta, falar sobre isso. Obrigada, Alice, adorei o papo. Muito bom. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, foi tão bom. Obrigada, gente, foi muito bom. Muito obrigada. Então é isso. Obrigada, Roberta. Informações muito relevantes, muito consistentes. Obrigada a você, Flor. Sobre esse tema tão importante. Obrigada, gente. Um beijo, Alice. Beijo, beijo, pessoal. gente. Até semana que vem. Tchau, Fiquem tchau. ligados. Tchau, tchau.